A graça e a paz a todos. Pastor Paulo, obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado aos irmãos da música. Não precisa agora, tá? Senão eu vou cantar. Eu canto também. Eu não consigo falar com música, gente. Tem gente que consegue, né? Eu agradecer o pastor Jackson, o pastor Akemi, meus amigos pessoais. E eu estava pensando aqui que estava indo para 2 anos que eu não vim aqui. Né? E eu estive aqui no mês de dezembro, antes do ano passado. Certinho. Ia fazer 2 anos agora. Mas realmente tem sido um momento muito desafiador no Brasil. O Espírito Santo tem feito coisas maravilhosas no Brasil. Não sei se você tem acompanhado. Nós hoje alcançamos um número de 80 milhões de crentes. E até 2030 nós seremos 20% a mais que os católicos. Veja, nós por enquanto estamos empatados. Nós teremos um número de 20% a mais. Isso significa que, ainda que você questione alguma coisa, uma outra coisa, Deus está movendo as águas. E no meio disso surgem escândalos também, porque é muita gente, é muita coisa. Então qualquer coisa vai trazer a evidência. E eu já entendi que o meu ministério, o meu trabalho, eu fiquei muito doente esses dias, viajando muito, esses dias não, né? 3 anos atrás, viajando muito, né? América Latina toda, Japão, Filipinas e etc. E aí me deu um burnout. E eu questionei muito o Senhor no bom sentido, fiquei 5 meses em casa sem fazer nada. Falei, por que, Senhor? No meu melhor momento, viajando o mundo, ganhando almas no mundo todo, por que eu fico doente? Estranho. Aí ele disse assim, mas quem te enviou? Falei, o Senhor. Falou, foi não. Eu não te chamei para ir para as Filipinas, para o Equador, para o México, para ir para nenhum lugar. Você foi porque você quis. O seu chamado é para brasileiros. Eu te chamei para isso. Se você vai, ficou doente, cansou, o problema foi seu. E agora, o que eu faço? Volta para aquilo que eu te chamei. E desde o início o Espírito Santo falou que eu faria parte de um momento no Brasil que traria um grande avivamento nacional. Né? E toda vez que eu preguei aqui, eu disse que o avivamento teria som latino. Né? Só que o brasileiro não se considera latino, né? Tem esse problema também. Mas é. Claro que é, evidente. E tem sido maravilhoso esse tempo, muito bom mesmo, para a graça de Deus. Irmão, eu quero fazer um negócio bem rápido, porque eu estou muito ansioso para trazer a palavra, e hoje eu vou falar sobre batismo com o Espírito Santo, nas 2 reuniões, e amanhã ardente, coração, e vai ser maravilhoso. 1 Reis 17, deixa eu colocar aqui o meu cronômetro, porque eu sou falador, e aí a gente se empolga. 1 Reis 17, no versículo 1, puder colocar na tela, por gentileza. Sinto que... Vocês acharam? Eu ainda não. Achei agora. É lá. Saiu o texto. Esse pequeno... Obrigado. Ora, 1 Reis 17, 1. Ali está 1 Reis 1 e 5. Obrigado. Não, agora está 1,17. É 17, 1.
Olha, a minha mensagem hoje tem uns 50 textos. E não é brincadeira, é verdade. Diz assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que Deus leva a sério a palavra de seus servos. Você vai começar a perceber que existe um padrão na Bíblia de relação entre Deus e seus servos. Mas o que você precisa entender, de fato, inicialmente, é que existe na Bíblia 2 tipos de servos de Deus. Um tipo de servo de Deus que é considerado, que é chamado ministério sacerdotal. E um outro tipo de servo de Deus que é chamado de ministério profético. O sacerdote não é profeta e o profeta não é sacerdote. Por que essas 2 funções são impactantes na Bíblia Sagrada? Pelo que elas representam. Por exemplo, o sacerdote, ele representa o povo para Deus. O profeta representa Deus para o povo. O sacerdote fala em nome do povo. O profeta fala em nome de Deus. O profeta, ele representa Deus para o povo e o sacerdote representa o povo para Deus. Por esse motivo que Deus levantou 2 irmãos com essas 2 funções. Moisés era representante de Deus e Arão era representante do povo. É interessante que nesse texto em questão, nós estamos falando de um servo do Senhor, representante de Deus. Então não é simples você dizer que Deus leva em conta a palavra de seus servos. Depende do servo. Por exemplo, na Bíblia, profeta é profeta. Na Bíblia, não é alguém que se passa por profeta. E o profeta na Bíblia, se ele falar, olha o que diz o texto, não é, olha o que o profeta Elias disse, não é segundo a palavra de Deus, ele disse segundo a minha, porque se entende na Bíblia que profeta não precisa usar Deus como carteirada, ele já é o profeta, ele já é a voz de Deus. Lembra do que disseram de João Batista? Voz do que clama no deserto. Quem era a voz que clamava no deserto? Não. Você não leu isso no texto. O texto não diz voz que clama, é voz do que clama. Quem é a voz? O próprio Deus. João Batista era a voz daquele que clamava. Ele não era a voz, ele representava a voz. É muito importante que nessa hora que nós vamos falar de fé e finanças, você precisa entender que o servo de Deus na Bíblia tem uma pré-autorização liberada para abençoar aquele que deseja. Quem abençoou Ana foi Eli. E esse é um ponto importantíssimo. Você vai perceber que toda bênção de colheita ou de fertilidade sai da boca de profetas. Então você precisa, olhe bem, uma coisa que eu quero que você ouça e nunca mais esqueça. Primeiro, toda riqueza necessita inicialmente de uma semente. Você não vai ver nada na vida que não precisa de uma semente, gente. Tudo necessita de uma semente. Semente é um começo minúsculo com um imenso futuro. Semente é algo capaz de tornar-se mais. A semente é sempre o começo. Pelo menos nas riquezas iniciadas por Deus, ela exige uma semente. Vejamos, seus pensamentos são sementes para comportamento. Os seus comportamentos nasceram de uma semente na sua mente. Seu amor são sementes para relacionamentos. Seu tempo é semente, sua paciência é semente, sua bondade é semente, suas orações são sementes, seu dinheiro é mesmo.
tudo é semente. Mas quando nós chegamos no dinheiro, é dinheiro. Não há nada que você faça, não há nada que você pense, não há nada que você escolha, não há nada que você decida que não seja semente. Para alguém te dar um abraço, você precisa abrir os braços. Se você abrir os braços, a outra pessoa também vai abrir. Se você der um sorriso, a outra pessoa também vai rir. Qual o nome disso? Semente. Plantou, colheu. Irmão, eu aprendi uma coisa há muitos anos atrás e eu nunca mais esqueci. Não há basicamente uma obrigação de ação no céu para com você. Não tem, sabia? Toda vez que você lê a Bíblia, você percebe que o céu é reativo e nem sempre ativo. É clama para responder. É bate para abrir a porta. É busca para ser achado. E aí diz o texto bíblico: serei achado por vós. Ou seja, é Deus se deixando ser achado. No período que eu fiquei com burnout, que eu fui proibido de viajar, de pregar por 5 meses. Gente, esse negócio, Deus tem umas coisas, né? Foi um dos melhores meses de toda a minha vida. Porque todo dia eu fazia umas 1000 brincadeiras com a minha filha e assistia os 518 capítulos de Chiquititas. Inacreditável. E aí eu brincava de pique-esconde. Mas quando eu me escondia bem, ela não achava, eu notava que tinha um ar de frustração nela. Então eu passei a deixar um dedinho de fora, uma mãozinha. Comecei a fingir que era difícil para ela me achar. Aí ela queria continuar brincando. Esses dias eu ensinei ela, porque ela ama jogar. Falei, pai, mas eu começo a jogar jogo de tabuleiro, mas meus colegas param rápido, desistem. Falei, mas por quê? Você ganha sempre? Todo eu ganho. Falei, filha, você precisa deixar eles ganharem, senão eles não vão mais brincar com você. Aquela história da luta de Deus com Jacó, é isso. Tá bom, você ganhou. Até hoje Jacó está pensando que ganhou a luta. Mas não ganhou. E esse é o significado do texto. De Deus se deixar ser achado por nós. E aí existe na Bíblia uma premiação para quem acha a Deus. Você sabia disso? O texto é Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa o que correu atrás dele na brincadeirinha de pique-esconde. Recompensa aquele que busca. Você percebeu? Existe um prêmio, existe uma recompensa. O texto não está dizendo para quem acha. A recompensa é achar. O texto está dizendo para quem busca, porque essa recompensa é: serei achado por vós, diz o Senhor. Irmão, a semente ela é muito poderosa. Se todo irmão vier para o culto dizendo, eu vou cultuar, eu vou adorar e eu vou semear. Mas pastor, eu posso semear esperando algo em troca? Existe possibilidade de um homem do campo jogar a semente na terra e dizer, não tenho expectativas? Da onde você tirou a ideia de que não, mas eu estou ofertando, não é para receber nada em troca, é por amor. Você pode pôr o nome que você quiser na sua oferta, não é pecado e não tem problema, mas vai dar o efeito da colheita. Não, você pode dizer para Deus que você não quer, mas que conversa é essa? É uma coisa que Deus não vai mudar. Plantou, colheu. Você pode chamar de semente de amor, semente de gratidão, semente do que for, ainda assim a Bíblia vai chamar de semente, de plantar. E esse é o ponto. A gente não pode se esquecer desse detalhe. Eu gostaria de orar por você, orar pela sua oferta. Gostaria que você segurasse a sua oferta na sua mão. E eu quero orar. Mas antes de orar, você vai fazer o seguinte.
vai segurar a oferta primeiro, e assim que você tiver com a oferta pronta, eu vou orar liberando uma estupenda colheita da parte de Deus nessa semente. Sementes produzem milagres. Entenda, você precisa de um milagre, não tem como você prever que seu milagre vai demorar. Pode ser que seja hoje, eu creio. Quem crê, diga amém. Então segura na sua mão aí, por favor. Cadê os irmãos daquelas musiquinhas ambiente, assim, né? Tem até aquela musiquinha, sabe aquela musiquinha que você chega no restaurante, assim, uma musiquinha assim. Aí, ó. Preparou, segura a sua oferta. Se puder ligar a luz aqui, tem irmãos, precisa de uma máquina, tem irmãos com máquina aí perto de você, só dá a mão para eles, que eles vão até você. Irmãos, enquanto você prepara, amanhã à noite, escute bem o que eu vou te falar. Venha amanhã à noite disposto a sair carregado. Então arrume outros motoristas. Eu deixei essa ministração para o culto de amanhã. Então, ontem nós tivemos crianças de 2 anos de idade orando em línguas. Havia um grupo de algumas crianças na igreja com fone, porque não falavam em português. Um garotinho de 5 anos não falava em português. Toda essa equipe com fonezinho foi batizada com o Espírito Santo. Ontem nós tivemos autistas batizados com o Espírito Santo. É um espetacular. Então, é uma das características que o Espírito Santo me deu e move demais o meu coração isso. É uma coisa muito tremenda. E amanhã nós teremos à noite essa ministração específica. Quem não é batizado com o Espírito Santo será até amanhã. E quem é batizado com o Espírito Santo será renovado. Quem crê, diga amém. Pronto? Posso já orar por vocês? Espero mais um pouco, pastor Paulo. Ou já pode orar. Os irmãos estão ali. Aqui, tem bastante irmãos aqui levantando as mãos para a maquininha aqui. Estão vindo ali. Glória a Deus. Aleluia. Então, é importante que você se prepare para o culto de amanhã. Fique mais compassivo, mais silencioso. Evite embate com o inimigo, para você não perder a bênção. Porque eu creio que nós teremos aqui uma noite sobrenatural de avivamento. Quem crê, diga amém. Já vai para uns 10 anos ou mais que a minha mensagem central é avivamento. Mas nos últimos meses o Espírito Santo me mandou eu comunicar acerca de avivamento pessoal. Veja, é uma diferença muito grande entre um avivamento em massa e um avivamento pessoal que começa no interior do crente. Irmãos, comecei a pregar sobre esse avivamento pessoal, é chocante como pessoas têm sido, porque pode ter em casa 5 que moram e um avivado, pode ter na igreja um grupo avivado, outro grupo não. Então o Espírito Santo me trouxe uma palavra de avivamento pessoal, porque a Sagrada Escritura sobre o Espírito Santo diz que a manifestação do Espírito opera em cada um exclusivamente. O trabalho do Espírito Santo na nossa vida é um trabalho exclusivo, pessoal.
Não é no mês, eu vou ministrar na multidão. Não, ele ministra pessoa por pessoa. Glória a Deus. Amém? Estamos prontos? Irmãos, vamos orar? Feche seus olhos. Segura o seu envelope aí para eu orar. Pai, eu oro e apresento essa oferta e esse momento em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode passar. Aleluia. Irmãos, deixa eu te pedir aqui um minutinho do seu tempo para mim, de presente. Não é um tempo agora para Deus, não é um tempo para a palavra, é para mim esse tempo, que tem uma importância muito grande para a gente. A vida inteira, no final eu chamo, tá bom? Obrigado. A vida inteira, eu estou fazendo 30 anos em setembro agora de ministério. Sou casado há 26, sou um avô de 45 anos. E nunca cobrei para pregar, nunca. Deixa eu pôr o tempo aqui. Mas eu defini com a minha esposa que Deus iria prover meios da gente depender só de Deus.
E esse meio foi o que está na história. Todos os grandes avivalistas sobreviveram de seus livros, né? Wesley, Spurgeon, todos. E prosperaram com a venda de seus livros. Muito justo. O próprio apóstolo Paulo, há muitos teólogos que acreditam que quando ele fala quem faz a palavra, quem prega a palavra, que viva da palavra. E os teólogos afirmam que aquele viva do que pregue eram seus escritos, que ele sobrevivia desse tipo de coisa. E aonde eu vou, esses dias um rapaz, eu gastei um tempo falando do material, e ele escreveu: foram os 15 minutos mais perdidos da minha vida. Não, tudo bem, as pessoas podem falar o que elas sentem, né? Mas no outro dia, eu fiquei na porta da igreja esperando ele. E a hora que eu chamei ele, ele tomou um susto, muito assim, menino bem pequenininho, franzino, com medo. Você vê na internet, todo mundo é um leão. Falei, vem cá, senta aqui. Por que você acha que você perdeu o tempo? Porque o lugar do púlpito é lugar de pregar. Eu vim aqui para ouvir palavra. Falei, mas tu ouviu a palavra? Quanto tempo eu preguei? Falei, 1 hora. Quanto tempo orei para o povo? Mais 25 minutos. Falei, então pronto, tu ouviu a palavra. Falei, não, mas não é lugar de vender as coisas. Falei, essa Bíblia que está na sua mão, onde você comprou? Ele falou, na igreja. Falei, na igreja você comprou. Eu disse, irmão, você sabe quanto que eu cobro para pregar? Ele falou, não. Ele falou, quanto? Eu disse, nada. Ele falou, você não cobra nada? Falei, nada, nem um centavo, vida inteira. Viajo pelo mundo. 99% das minhas viagens, passagem sou eu que pago. Só para você ver. Pago passagem, tudo isso. E aí, ele olhou para mim e disse, ninguém não cobra. Falei, pois eu não cobro. E nunca cobrei. Falei, agora, por causa dessa minha atitude, eu posso ir aonde eu quiser. Não sou preso a nada. Não tem contrato. Prego na igreja que eu quiser. Grande, pequena, rica e pobre. E posso também falar, vou ficar em casa. Falou, entendi, pastor. Falei, pois é. São os livros que você questionou que me sustentam, me possibilita eu ir aonde eu quiser. São os livros que me fez eu vir na sua igreja sem preocupação. Aí o outro falou assim, mas que veio um pregador aqui, os 2 últimos pregadores, e não gastaram esse tempo. Falei, quem eram? Aí ele falou, falei, tá. Se eu ganhar 30 conto por dia, igual tem pregador no Brasil fazendo, eu não vendo livro nunca mais. Mas por que eu estou falando isso, irmão? A gente tem que falar isso porque hoje no Brasil se critica tudo que se faz. Infelizmente está assim. Mas a gente que tem o material não é fácil entender e lidar com esse tipo de coisa. Então, esse tempo que eu gastei desses 3 minutinhos falando é para você entender como é importante um servo de Deus. E outra, não é só uma venda de material para você, é também uma maneira que você compra para abençoar o pregador. Pastor, mas não sou muito de leitura. Aí você está pensando só em você. Pense de outro lado, eu preciso abençoar o servo de Deus, não é verdade? Então eu tenho viajado, pregado, são 22 livros, são 2 best-sellers, ou seja, livros que saíram da bolha, são livros em português, inglês e em espanhol, mas o que tem nos alegrado demais, há uns 7 anos atrás, eu todo ano venho aqui no museu de John Wesley, o mundo todo foca em Wesley, está bem aqui pertinho de vocês. E uns 7 anos atrás eu fui no museu, eu com a minha esposa, e tinha uma senhorinha de uns 90 e poucos anos lá. Essa senhorinha cuidava do museu, curadoria e tal. Mas quando eu cheguei, como eu vou sempre, ela falou, o senhor gosta mais do museu do que os metodistas, né? Eu falei, por quê? É porque você está aqui todo ano. Eu falei, minha irmã, se eu pudesse eu estaria aqui todo dia. E você sabe, museu é museu, gente. Cheio de obras maravilhosas, literárias de Wesley, de John Bunyan, de Whitefield, tudo lá assim disponível. E tinha uma Bíblia, eu vou pegar a data certinha, 1757, Wesley comentou uma Bíblia, em cima do cavalo. Ele aproveitava que estava viajando e ele comentou a Bíblia. O problema é que Wesley não consegue repartir essa porção da Bíblia para todo mundo.
Wesley é o maior avivalista, o maior evangelista e o maior teólogo de todos os tempos. Nós somos de uma teologia wesleyana, se somos pentecostais. E aí, eu todo ano vou lá e vejo, só que nesse dia estava diferente. A mulher olhou e falou assim, está vendo aquelas caixas ali? São materiais do museu que eu estou colocando na caixa e vai para o porão. O museu vai fechar. Não fechou. Não fechou, eles conseguiram investimento, patrocínio, mas estava fechando na ocasião. E aí, como eu cheguei num período assim, gente, eles me deram uns 8 livros do museu. 365 dias com John Wesley, um devocional de 365 que ele escreveu. Eles me deram livros da Susana Wesley, pode pôr aqui, pode pôr. Livros da Susana Wesley, livros de Whitefield, e me deram um negócio que é assustador. A mulher me deu a Bíblia de Wesley. Gente do céu. E você sabe o que eu acho engraçado? Que quando eu conto essa história, isso aconteceu no Brasil. A metodista ligou aqui para perguntar por que só eu no mundo tinha a Bíblia, nem eles têm. Essa Bíblia aqui só um lugar no mundo tem, porque eu ganhei lá no museu. A minha esposa olhou para a mulher e disse, mas você pode fazer isso? Falou, pode o quê? Se eu posso jogar na caixa e mandar para o porão, eu posso, tá? Aí eu estava pregando aqui, uma irmã ligou lá para saber se eu tinha os direitos. Gente, eu não preciso provar que eu tenho os direitos. Eu estou com a Bíblia imprimida. Que é mais direitos do que a Bíblia imprimida aqui, ó. E outra, não é uma King James brasileira, é uma King James londrina, daqui de Londres. Mas nós temos a Bíblia. A gente fui lá, tirei foto e mandei para ela as fotos da Bíblia original. Não precisava, mas as pessoas, porque assim, a história é maravilhosa. Nós ficamos com a Bíblia, nós oramos, nós pedindo a Deus direção. Deus não ia me dar uma Bíblia para ficar parada só porque é bonita. E aí eu entendi uma coisa a parte de Deus, num período que está tudo tão difícil, não é verdade? Num período que está tudo texto bíblico difícil, você vir com essa Bíblia de 400 anos, puríssima. Essa King James, ela não é atualizada, ela é King James, ela não teve nenhuma alteração, porque essa versão é a porção que o Wesley comentou. Então nós não fizemos uma atualização, nós traduzimos literalmente. Gente, que delícia esse texto. É impressionante o nível de texto romantismo que tem. Que delícia você ler uma Bíblia que se parecia, né, com aquilo que Jesus falou, aquele romantismo. E olha as características. O irmão pegou a Bíblia e falou assim, mas essa sua Bíblia por dentro é meia velha. A Bíblia tem 500 anos, gente. Eu queria pôr colorido, palavra de Jesus colorido, mas não pode. Porque é uma Bíblia rara, é uma Bíblia clássica, essa é. Fomos obrigados a ter uma Bíblia de uma capa 4 vezes mais, olha que coisa linda, né? Aqui tem ela pessoalmente, 4 vezes mais forte para durar o tempo. E isso fica para a família, 200, 300, 1000 anos. Isso aqui é maravilhoso, gente. Que alegria, Deus nos dá isso. Você sabe quanto que eu paguei de royalty para da Bíblia comentada? Nada. Nada. Zero. Só o mimo de Deus mesmo. Só o mimo de Deus. Então nós temos ali disponível para você a Bíblia King James, com comentários de John Wesley. Tem na internet? Não tem, não existe. Pastor, tem uma Bíblia ali de estudo e Wesley. É diferente. Eles pegaram os sermões de Wesley, já fizeram isso com o Spurgeon também, e colocou na Bíblia. E os sermões estão gratuitos na internet. São mais de 4.000 sermões. Essa não. Essa é comentada capítulo por capítulo. É a única. Nem nos Estados Unidos tem. É a única no mundo. Aqui está. Eu fiz uma pesquisa, um print. A pesquisa foi: qual a melhor Bíblia do mundo? Coloca, por favor. Presta atenção nisso. Isso aqui você vai ficar impressionado com isso aqui. Porque tem gente, quando eu ia falar da Bíblia, dizia, ele está falando isso porque ele é o dono da Bíblia. Mas eu pesquisei.
e deixei essa pesquisa para o seu deleite. Qual a melhor Bíblia do mundo? Você concorda que é uma baita pergunta? Olha a resposta. Aqui, ó, do jeitinho que está ali. Ó. A melhor Bíblia do mundo é aquela que, número 1, preserva fielmente os textos originais. Todo mundo, no mundo todo, sabe que a Bíblia mais próxima dos originais é King James. Isso aí, chovendo molhado. Número 2, é literal. Significa que tem 2 tipos de tradução da Bíblia. Uma é aquele modo que você traduz palavra por palavra. Amor por amor, fé por fé. Mas tem um outro tipo de tradução. É aquela que lê o texto e traduz a ideia do texto. E essa tradução, ela vai se perder em uma ou outra palavra, porque não está traduzindo palavra por palavra. A King James é literal. Ela é traduzida palavra por palavra. É confiável para estudo, pregação e doutrina. Olha o que está escrito aqui. Com base nesses critérios, a melhor Bíblia do mundo é a King James de Londres. Inglesa é essa aqui. Uma bênção da parte de Deus. Para você com essa bênção. Aí tem preto, marrom, mas eu cheguei lá em casa. Eu não queria que, ou seja, colocasse nela os frufru brasileiros. Capa com lantejola, colorida. Mas um dia eu cheguei, ela estava desse jeito no meu criado mudo. A editora nem me contou, é a mais vendida hoje, mas, gente, porque é uma Bíblia clássica, mas olha a beleza dessa Bíblia. Letra grande, é um tesouro. É um tesouro de Bíblia, eu só tenho 60. Somente 60. Menos de 60, porque meu amigo e a pastora vai receber um presente. Aí, viu? Então agora tem menos, bem menos. Obrigado pelos 10 minutos. Amém. Eu estou te falando, você tem que se apressar. Ai, tem um detalhe. Quem compra a Bíblia vai ganhar 40 aulas comigo sobre crítica textual, batalha espiritual, dons espirituais, batismos com o Espírito Santo, ministérios, operações. Todos são 40 aulas de 3 horas, de 2 horas, de 1 hora, das mais poderosas. Então, quem comprar a Bíblia vai ganhar as aulas que estão num pendrive. Só esse pendrive vai estar sendo vendido aqui a 50 libras. Você vai ganhar adquirindo a Bíblia. Aí você pode fazer no cartão também, e vai ser muito bacana. Terminando o culto, corra atrás da sua Bíblia. Se tiver muito difícil, dá tiro. Puxa o cabelo. Lá no Brasil fala assim, dá facada. Batismo com o Espírito Santo. Quem aqui crê em batismo com o Espírito Santo? Levanta a sua mão. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. O batismo com o Espírito Santo na Bíblia, irmão, da tela, se for muito rápido, vai ganhar um pendrive de aulas. Se for rápido assim, ó, tem que quase revelar meus pensamentos. Já comprei o pessoal da rede. Mas vamos lá. Você sabe que o batismo com o Espírito Santo, ele é tão grave, mas tão sério na Bíblia, que só os apóstolos poderiam ou podiam ministrá-lo. Em Atos, o texto inicial que nós vamos ler, no capítulo 8, no versículo 14, nós temos uma história poderosa. O diácono Filipe estava pregando em Samaria, e de repente, a cidade de Samaria inteira se converte e vem para Jesus. Pode deixar o texto na tela. Vem para Jesus. Mas, diz o texto bíblico que quando chega em Jerusalém a notícia de que Samaria se converteu e foi batizado, Filipe já não pode mais ministrar o restante. Existe um detalhe aqui. Eles enviam para lá quem? Pedro e João. Diz assim o texto: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. Ponto número 1, presta atenção. Batismo com o Espírito Santo não é automático a conversão.
Os tradicionais podem pregar que quem é batizado com o Espírito Santo, ele é batizado a partir do momento que ele recebeu Jesus. Não é verdade. Se você crê que logo no início de recebimento de Jesus, você automaticamente recebeu o batismo com o Espírito Santo, você não vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Essa é uma ideia danosa. E aqui está a prova. Olha o que diz o texto. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebeu Jesus, que Samaria se converteu, que Samaria foi batizada, enviaram para lá Pedro e João. Para quê? Vamos ver o texto? Para qual motivo? Continua o texto, por favor. Olhe lá. Os quais, descendo para lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Aqui nós temos dois fundamentos. Fundamento número 1, o Espírito Santo veio depois da conversão, posterior à conversão, e não no momento da conversão. Segundo ponto importante, a ministração do Espírito Santo veio pela vida de Pedro e João, e não de Felipe. Mas hoje é diferente? Hoje é diferente. Hoje a Bíblia entende que cada crente tem um nível de sacerdócio que pode orar uns pelos outros. Então, um crente pode orar por outro crente receber o Espírito Santo? Pode. Ele tem que ter alguma hierarquia? Não. Você, como crente comum, pode orar pelos enfermos? Pode. Os sinais seguem a... Quem pode orar pelo enfermo? Aquele que crê. O que você não pode? Consagrar alguém. Aí são funções, eclesiásticas, funções específicas. Mas você não pode fazer coisas que a Bíblia diz que é só o pastor que pode fazer. Mas em se tratando de dons espirituais, você pode expulsar demônio, você pode curar enfermos, você pode ministrar o Espírito Santo e você pode ganhar gente para Jesus. Só que aqui é extremamente interessante que quebra essa ideia. Vamos lá, os discípulos já tinham a salvação. Ainda assim, Jesus mandou eles esperarem a promessa do alto. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele sempre foi prioridade na igreja primitiva. Tu quer ver? Projeta Atos 19, versículo 2. Em Atos 19, no versículo 2, nós vamos ver agora o apóstolo Paulo, em Éfeso, também priorizando o batismo com o Espírito Santo. Olha o que ele diz. Perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Olha só, Paulo acabou de chegar em Éfeso. A primeira palavra que ele diz é: você já é batizado com o Espírito Santo. Paulo diz abertamente que a prioridade de todo servo de Deus é o recebimento do Espírito Santo. Dentro desse fundamento, olhe bem para mim, de forma introdutória, eu quero te mostrar por que a pregação do Espírito Santo deve ser uma prioridade. Jesus afirmou: quando eu for para o céu, o Espírito Santo deve ser sua prioridade. Ou seja, você não pode fazer nada até ser revestido de poder. Vou te fazer uma pergunta. Pergunta número 1. Para você, quem foi o primeiro a receber o Espírito Santo na Bíblia? Olha que pergunta top, gente. Na sua cabeça passa a seguinte ideia: isso é no Novo Testamento. Não é. Na realidade, a primeira pessoa a receber o Espírito Santo na Bíblia é 4.000 anos antes de Jesus. Mas recebeu o Espírito Santo? Recebeu o Espírito Santo. Está escrito assim, exatamente assim. Vamos pegar um negocinho? Gálatas 3, versículo 8. Gálatas 3 e 8. Olha, estamos pregando junto até agora, está bem ali, hein? Vai ganhar uma série completa de aulas. Olha, presta atenção nesse texto. Tendo a Escritura previsto
que Deus salvaria pela fé os gentios. Presta atenção na palavra, previsto. Só alguém pode prever isso. Quem? Deus. E o texto diz, a palavra de Deus previu que o gentio, no caso a gente, deveria ser salvo pela fé. Qual foi a argumentação de Deus? Está ali. Pregou, preanunciou o evangelho a Abraão. Meu Deus! O texto está dizendo que o evangelho foi antecipado a um homem 4.000 anos antes de Cristo. Estou dizendo para você, antecipado. Significa que tudo que você recebe na nova aliança, Abraão recebe pela fé. Mas tem mais. Prevendo a escritura que Deus salvaria o gentio pela fé, pregou antecipadamente o evangelho a Abraão. Aí vamos fazer a pergunta: quem pregou para Abraão? Quem pregou para Abraão? O próprio Deus. Abraão, senta aqui que eu quero falar o evangelho para você. Agora veja bem, o evangelho é um conteúdo. Qual? Vamos ver. Prevendo a escritura que Deus salvaria o gentio pela fé, pregou o evangelho antecipadamente a Abraão. Agora, atenção para o texto. Dizendo, olha o conteúdo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora olha para mim, presta atenção. A pregação feita para Abraão inclui essa fala: abençoados todos em Abraão. Abençoados todos em Abraão. Aí a gente tem que fazer a seguinte pergunta: qual é a bênção de Abraão? A Bíblia fala, porque eu sou abençoado com a bênção de Abraão. Qual? A Bíblia fala, vamos ver. Ela fala inteiramente, versículo 14. No versículo 14 desse texto, Gálatas 3 e 14, temos a bênção de Abraão, catedral. Eu quero vibração. Vibração! Olha o que diz o texto, Gálatas 8, 3 e 14. Lembra que no 8 diz que nós somos abençoados com a bênção de... Mas qual bênção? Aqui está. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Agora você vai ler e vibrar com esse texto poderosíssimo, a fim de que recebêssemos pela fé. Qual é a bênção de Abraão em Cristo? O recebimento do... Presta atenção no que eu estou te dizendo. A obra de Cristo na cruz é um plano inicial da sua salvação. A obra do Espírito Santo no Pentecoste é o plano consumado dessa obra. O plano de Deus inclui: Jesus morre na cruz. O Espírito Santo sela a redenção. Sem o Espírito Santo, temos um evangelho pela metade. E você sabe qual é o problema? É que o irmão diz assim: eu não sou revestido de poder, não sou batizado com o Espírito Santo, mas está tudo bem, eu estou na igreja. Não sei se eu quero orar para enfermo, não sei se eu quero expulsar demônio, mas tem gente que se esquece que o maior trunfo, a maior alegria de receber o batismo com o Espírito Santo nem é operar nos dons, é a capacidade de vencer duas coisas na Bíblia. Primeiro, número 1, perseguição. Os discípulos, antes do recebimento do Espírito Santo, fugiram. Depois do recebimento do Espírito Santo, foram de encontro. Pedro, aquele que fugia, era preso. Quando era solto, voltava para a mesma praça. Aquele Pedro medroso agora não tem mais medo, porque agora ele tem o Espírito Santo. Segundo, primeiro,
o batismo com o Espírito Santo lhe dá poder para ser forte em meio à perseguição. Segundo, o batismo com o Espírito Santo é a única força espiritual para não cair em tentação. Sabe por que nós estamos vendo uma avalanche de escândalo? É porque o Espírito Santo está sendo deixado de lado. Ou seja, o revestimento de poder é a força que o crente tem para não cair. O que acabamos de ler é assustador, porque você começa a perceber, escute isso, que o batismo com o Espírito Santo não é um feito da nova aliança. Você quer ver uma coisa mais assustadora? O maior evento do Espírito Santo na Bíblia aconteceu no Velho Testamento com 2 milhões de pessoas e 600 mil homens batizados com o Espírito Santo. Meu Deus do céu, agora eu vi. Estava pregando no Rio de Janeiro, lá no Pastor Silas. E ele disse, eu quero saber qual Bíblia que esse irmão anda lendo. Ele está querendo dizer o seguinte, agora vai ter que provar. É verdade. Você quer ver isso? Números capítulo 11, no versículo 24, é a história de Deus fazendo uma transferência de unção de Moisés para Josué e para 70 homens. Essa história é absurda de poderosa. Diz assim, saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor e ajuntou os 70 homens dos anciões do povo e colocou em volta da tenda. Pode ir. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, olha isso, e tirando do espírito que estava sobre Moisés, colocou nos 70. Qual o nome disso? Você pode não gostar, mas está escrito ali. Qual é o nome disso? Transferência de unção. Deus tira da unção de Moisés e transfere. E Moisés não ficou sem unção por causa dessa transferência. Não tem como você falar outra coisa. Tirarei do Espírito que está sobre você e colocarei nos outros. Olha o texto. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. É interessante você entender que essa palavra no Velho Testamento, profetizaram, não é o profetizar como Moisés, como Samuel. É o profetizar de dom. É o dom. É o espírito da profecia na boca deles. Entendeu? Mas olha como esse texto é fantástico. O texto diz que eles recebem o Espírito do Senhor, profetizam naquela hora, mas nunca mais. Qual a diferença? A diferença é que no Novo Testamento vem o Espírito Santo e não vai embora nunca mais. No Velho Testamento vinha por temporada e saía. Mas tinha igualzinho. Saul profetizou, na casa dos profetas se orava em línguas. Agora, olha o que diz o resto do texto, vamos ver. Porém no arraial ficaram 2 homens, Eldade e Medade, e repousou sobre eles o Espírito Santo. Viu? Batismo com o Espírito Santo. Ainda que por temporada, temos ali. E continua. E diz assim, então correu um moço. O meu problema é que esse moço, toda igreja tem um moço que quer ser mais zeloso do que os outros. E aqui teve um moço que quando viu todo o povo no arraial, ele não gostou. E essa incredulidade é disfarçada de zelo. Ele correu em Moisés, esse moço, e disse assim, Moisés do céu, está acontecendo um baile funk. O povo está sapateando e não dá nem para ver a cara do outro que o pó subiu. Moisés, o povo está profetizando, isso é coisa que só você pode fazer. E Moisés, com aquela cara de colérico dele, e ficou vendo o menino falar. O que você acha? Você acha que Moisés pegou ar? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Moisés não pegou ar, mas teve um que pegou. Olha o texto.
Josué, filho de Nun, servo de Moisés, um dos escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe eldade e medade. Pegou ar. Josué pegou ar, Moisés não. E como é que você acha que Moisés lidou com a situação? Você acha que ele lidou a favor do moço e de Josué? Olha o que ele fez. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim, Josué? Tomara que todo o povo de Deus fosse profeta. Olha o plano de Deus para cada um. E que o Senhor desse a cada um o seu Espírito. Põe no seu coraçãozinho que batismo com o Espírito Santo não é coisa de movimento pentecostal. Eu não gosto dessa frase, movimento pentecostal, porque nós não somos um movimento. Nós nascemos há 2000 anos, nós não somos um grupinho, nós somos um povo que age como o livro de Atos nos manda. Ai, movimento pentecostal. Nós somos pentecostais, não é um movimento. Nós somos um povo simples, o pentecostal é simples, é de uma conjuntura simples, mas de muita fé. É a teologia mais poderosa do mundo, é a mais segura, é a única teologia de todas que tem santidade como disciplina, que tem arrependimento como disciplina, que tem dons espirituais como disciplina. Nossa escatologia é poderosíssima, é a única que traz temor, é a ideia de você esperar Cristo e não o anticristo. E esse é o coração. O nosso coração doutrinário é duas coisas. Existem duas obras da graça de Deus na nossa vida. Obra da graça de Deus número 1, receber a Cristo. Obra da graça de Deus número 2, receber seu Santo Espírito. Você precisa gerar uma expectativa no seu coração e receber o batismo com o Espírito Santo. Agora o que nós vamos ler aqui é um absurdo de revelação. Dentro desse time todo, qual seria então agora na terra, nesse momento, o maior ministério na terra? 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6. Irmão, como você acabou de ler, Moisés fala do recebimento futuro do Espírito Santo. Os servos do Senhor recebiam. Moisés teve o Espírito Santo por muitos anos. Depois ele tirou o véu, perto da sua ida, o Espírito Santo foi. Percebeu? Bezalel recebeu o Espírito Santo e confeccionou o tabernáculo. Quando ele terminou, o Espírito Santo foi. Mas olha esse texto. Presta atenção. Eis a resposta. Qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança? Não da letra, mas atenção para a aplicação. O paralelo do texto de Paulo não é entre lei e graça, é entre lei e espírito. O texto que usam da hipergraça, que é esse o principal deles, não está fazendo paralelo entre a graça e a lei. Está fazendo um paralelo entre a lei e o Espírito. O que o texto está dizendo? Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. E aí continua o texto. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Deixa-me te explicar esse paradoxo. A letra mencionada ali é a letra dos 10 mandamentos. O Espírito mencionado ali é a descida no Monte Sião do Espírito Santo. Qual é a aplicação de Paulo? É essa. O dia que a lei desceu, 3.000 pessoas morreram no Monte Sinai. A letra mata. No dia que o Espírito Santo desceu no Monte Sião, 3.000 pessoas receberam a Cristo e o Espírito Santo. O Espírito vivifica. A lei matou, o Espírito vivificou. Quando Moisés matou o seu cordeiro,
Presta atenção. Todos os primogênitos do Egito morreram com o cordeiro de Moisés. A letra... Mas todos os que recebem o Cordeiro de Deus têm vida eterna. O Espírito. É isso que Paulo está falando. Então, a aplicação nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Vamos entender esse paradoxo. Continua. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Mas pastor, por que Paulo está chamando os 10 mandamentos de ministério da morte? É simples. A lei governa até Cristo e Cristo pela eternidade. O ministério da lei é pegar a mão da criança sem pai e carregá-lo até Cristo. Então, toda pessoa sem Cristo está morta em seus pecados e delitos. Então a letra é chamada de ministério da morte porque ela governa morto espiritualmente. Mas nós temos o governo do Espírito. Olha o que diz o texto. Isso é maravilhoso. E se o ministério, texto anterior, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não conseguirem olhar no rosto de Moisés, ele usava um véu, por causa da glória da lei. O texto está dizendo que não tem homem na terra mais poderoso do que Moisés, até Cristo. Não tem glória maior do que a glória que envolvia Moisés. Mar, fogo, pragas, unção, falar com Deus, sarça, não existe na Bíblia. Esse é o maior ministério da Bíblia. Era. O texto diz que a maior glória, o texto não está comparando a vida de Moisés com graça, está comparando a vida de Moisés com o Espírito. Olha o que diz o texto: a glória de Moisés era tão grande que o povo não podia olhar no rosto dele, ainda que fosse temporário. Agora eu quero vibração, catedral. O próximo texto fala qual é o maior ministério depois de Cristo. Qual que é? Então leia em voz alta. Jesus precisou do Espírito Santo. Ele não precisou de anjo, mas precisou do Espírito Santo. Ele precisou ser ungido pelo Espírito Santo. Se Jesus entendeu que a prioridade para ele naquele tempo era receber o Espírito Santo, como é que a gente, interessante isso, né? Como é que a gente fica acomodado sem isso? Qual é a sua prioridade? Receber do alto o Espírito Santo. É fácil? Não é fácil. Mas deixa-me te contar. Na igreja que eu sou pastor, uns tempos atrás, tinha lá uma serva de Deus na nossa comunidade que não conseguia, pastor Paulo, ser batizada com o Espírito Santo. Eu tinha muita dó dela. Mas todo mundo recebia e ela não recebia. Isso acontece na igreja. O que os pastores hoje vão fazendo? Então, eu tenho amigos meus que dizem, não ministro batismo com o Espírito Santo em culto público mais. Oxi! Por quê? Porque tem gente que não consegue receber e fica triste, amargurado. Ué, vamos insistir com essa pessoa? Vamos oferecer ajuda a ela até ela receber? É mais fácil tirar o culto e tirar a fé dos demais? Esquisito. No entanto, ela levou uma amiga católica na igreja. Amiga católica. No primeiro dia aceitou Jesus. E era um culto do Espírito Santo. No primeiro dia ela foi batizada com o Espírito Santo. De primeira. Terminou o culto, fui para casa, todo mundo para casa, de repente chego em casa, tem um zap. Minha prima foi batizada com o Espírito Santo. Pelo primeiro culto. Aí eu comemorei. Glória! Comemorei. Aí ela veio assim, decepcionada. Aí eu falei, com quem, irmã?
porque eu não batizo ninguém com o Espírito Santo. Você já ouviu falar provavelmente da ira de Deus, mas você nunca ouviu falar da ira do Espírito Santo. Tem ira do Cordeiro, mas não tem ira do Espírito Santo, porque não é seu atributo. O Espírito Santo, ele só tem atributos de gentilezas, só. Jesus tem ira, Jesus se ira, o Pai tem ira, o Pai se ira, mas o Espírito Santo não. Como é que alguém pode brigar com alguém assim? Com alguém que é só amor? Falei, irmão, mas eu sei porque tu não recebe o Espírito Santo. Agora eu descobri. Por causa desse coraçãozinho peludo e ceboso que você tem. Qual é o coração de uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo? Ficar triste? Isso é orgulho. Não, é humildade. Não foi hoje, mas vai ser. Pastor, qual é o próximo culto de Espírito Santo? Eu vou em 1000 cultos do Espírito Santo, mas eu vou receber. Não é tipo assim, ai, meu tio recebeu, meus filhos recebeu e eu não. Isso é justiça própria. E esse é 90% dos motivos de que muita gente não recebe, por causa desse coraçãozinho que, tipo assim, uma irmã, final de semana passado, culto sobrenatural, todo mundo cheio do Espírito Santo. Esse é o meu ministério, gente. Eu fui chamado para isso. Eu sou pregador do Espírito Santo. E aí, todo mundo cheio do Espírito Santo. Terminou o culto, um casal foi me levar no hotel. A irmã me chamou no particular. Pastor, meu marido não acredita. No quê, irmão? Isso aí que você pregou, batismo com o Espírito Santo. Ele estava no culto? Estava. Ele chorou. Eu que vou levar vocês no hotel. Nossa, ela falou assim, acho que é providencial. Glória a Deus, deixa Deus te usar, pastor. Aí eu não aguentei. Falei, irmã, ele já usou. É tipo assim, a irmã está me obrigando a batizar o marido dela com o Espírito Santo. Gente, não tem cabimento. Aí eu tive que ensinar ela. Falei, querida, se esse irmão estava lá dentro do culto, no ambiente, toda a atmosfera de batismo do Espírito Santo, criança cheia de Espírito Santo, adulto cheio de Espírito Santo, ele não recebeu, você acha que dentro do carro ele vai receber? E nem é por isso, irmã. Eu posso orar, eu vou orar, você está pedindo, eu vou orar, mas eu não sou obrigado a curar, não sou obrigado a batizar ninguém com o Espírito Santo. Não é meu papel. O que o crente tem que fazer? O profeta Isaías usa o seguinte termo: derramarei águas sobre os e torrentes de água sobre a terra. Isaías 4:3. A palavra sedento ali do hebraico é a palavra desesperado. O coração de uma pessoa para receber o Espírito Santo é desespero. Ele tem que ser competitivo, ele tem que ser instigante. Só bate na porta gente chata, insistente. Você sabe por que o povo pega birra dos argentinos? Porque são chato. Porque eles não deixam o cara pegar na bola ali. Se um não der o carrinho, o outro vem e dá. Mas o brasileiro fica com esse ar de gentleman dentro do campo. Somos lords. Sabe por que a Inglaterra não ganha mais nada? Porque são lords. Você não vê eles dando um carrinho, fazendo uma falta, o negócio deles estão com a bola no pé. Falta humildade. Nós não temos humildade. Humildade para sermos competitivos até o recebimento do Espírito Santo, da insistência. Vamos lá, competitivo, é dar carrinho, é considerar que o adversário lá é melhor do que você. Você precisa, irmão, insistir com o Espírito Santo até receber, e não culpá-lo, e não ficar amargurado, e não ficar triste. Insiste. O texto bíblico diz: busca até receber. Batismo com o Espírito Santo é um tesouro de avivamento. Na Bíblia, eu vou pregar amanhã. Na Bíblia não tem batismo com o Espírito Santo. Não tem avivamento sem batismo com o Espírito Santo. A gente usa o termo batismo com o Espírito Santo para explicar o fato de algum lugar ter recebido o Espírito Santo. É avivamento. Se você prega arrependimento
e não crê no batismo com o Espírito Santo, você não prega arrependimento. Porque arrependimento é um conteúdo inicial para uma pessoa então receber. Arrependei-vos e sejam batizados. O arrependimento, ele acontece como conteúdo de recebimento a Cristo e de recebimento ao Espírito Santo. Jesus disse: eu vou subir, ele vai descer. Quem está na terra agora? O Espírito Santo. Fazendo o quê, meu irmão? Convencendo o pecado, justiça e juízo, gerando arrependimento e santidade e capacitando a igreja, levando eles a ter o recebimento do fogo do alto. Você precisa ter essa expectativa. Ela tem que ser insolúvel. É prioridade. Vou fazer a seguinte pergunta agora. Quem aqui, veja bem, não é batizado com o Espírito Santo? Vou usar outro termo, que aí fica mais fácil entender. Quem aqui não fala em línguas, mas quer falar já, e vai falar já? Levanta as mãos, deixa eu ver você. Bem alto, levanta as mãos. Quem não fala, quem quer falar, quem quer receber o Espírito Santo, levanta a mão, vamos lá, levanta a mão. Quem quer receber o Espírito Santo, levanta a mão, vai levantando aí, fica com as mãos levantadas. Pronto. Esse é o primeiro volume de pessoas. Pode baixar. Segundo, quem aqui crê que foi batizado com o Espírito Santo, mas nunca mais conseguiu orar em línguas? Levanta as mãos. Meu Deus, muita gente. Não sei o que aconteceu, pastor. Só no dia ali que eu orei, não orei mais. Baixa a mão. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Olha aí. Igreja pentecostal. Eu vou primeiro então pedir, vem aqui à frente, todos os jovens, adolescentes, os irmãos do som, irmão do teclado, vem aqui para aparecer que está terminando. Antigamente era um paletó. O paletó hoje é o seguinte: vai o irmão do teclado, você saber que tem que separar. Todos os jovens, adolescentes e crianças no ambiente, vem aqui à frente para eu orar por vocês. Podem sair e vir à frente. Jovens, adolescentes, crianças. Vou pedir que esteja aqui com eles os professores. Pode vir. Agora, vem à frente todos no culto que querem ser batizados com o Espírito Santo. Desde aqueles que não são, desde aqueles que foram e não conseguiram mais manifestar o dom do Espírito, vem à frente. Podem sair de vossos lugares e vir à frente. Bastante gente. Essa menina aqui, por que ela está de muleta? Por que a senhora está de muleta? Um trem que bateu em... Quanto tempo a senhora está usando a muleta? A senhora não tem... Que tipo de problema que a senhora tem? A senhora consegue andar hoje sem as muletas? Estou entendendo. Tá bom. Então, ok. Então a senhora anda sem as muletas. Tá bom. Ah, não consegue correr, não consegue... Ah, tá. Pois eu vou orar pela senhora, tá bom? Olha aqui para mim, todos vocês, presta atenção. A igreja vai ficar em pé,
Você vai me ajudar nesse momento de ministração no culto, os professores. Assim que vocês virem quantos receberam o Espírito Santo, pode mandar para cima para a gente ter mais espaço para orar pelos outros. Qual o sinal? Sinal de batismo com o Espírito Santo número 1 é o quebrantamento. Quebrantamento, arrependimento. E aí vem as línguas. Apesar que amanhã eu vou pregar sobre as evidências do batismo com o Espírito Santo, que inclui as línguas, como falar em línguas, o que essas línguas representam. Eu quero falar, tem outros tipos de línguas, já que a Bíblia fala de variedades. A nossa reunião amanhã terá esse tema. Olha para mim, presta atenção. O Espírito Santo não vai pôr uma língua na sua boca, ele vai pôr uma língua na sua mente. Vocês sabem, vocês estão aqui, que para você falar bem inglês, você tem que pensar em inglês. E não é só inglês, é todo o idioma. Por isso que o Espírito Santo põe uma língua na sua mente. E ela fica aqui, ó. O problema é que você imagina que ele põe aqui. A hora que a língua vem aqui, você tem que falar. Porque senão vem o diabo e tira. Eu estou olhando aqui. E eu já estou vendo gente recebendo o Espírito Santo aqui. Toda a igreja, por 2 minutos, ore em línguas comigo. Ore alto e forte, vamos lá. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo agora. Levanta as mãos e ore em línguas. Você acaba de receber agora o Espírito Santo. Ele está pondo, segura ela aqui, ó. Pastores, podem me ajudar colocando as mãos. Tios e tias, podem passar colocando as mãos. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito. Recebe, recebe, recebe. Espírito Santo, passa batizando agora. Passa batizando agora. Recebe, recebe o Espírito Santo agora. Recebe o Espírito Santo agora. Receba o batismo com o Espírito Santo. Recebe, recebe. Eu estou vendo uma taça de óleo quente. Eu estou vendo uma taça. Fica de frente. Ele está recebendo o Espírito Santo aqui agora. Oh! Recebe. Recebe o Espírito Santo. O fogo de Deus está descendo. O fogo de Deus está queimando. Recebe. Recebe o fogo do Espírito agora. Aí, está recebendo. Está recebendo. Segura aqui, ó. Segura aqui. Ore em línguas, ore alto, ore forte. Recebe o batismo com o Espírito Santo. Podem orar pelas crianças. Recebe, recebe, está aqui, ó. Recebe o Espírito Santo aqui agora. Recebe agora o Espírito Santo. Oh! Ore em línguas alto. Ore em línguas fortes. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Seja cheio do Espírito agora. Oh, Espírito Santo.
Santo. Oh Espírito Santo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Abre a boca e ore em línguas alto e forte, igreja. Recebendo o Espírito Santo. Muita gente recebendo o batismo aqui agora. Oh, recebe, 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 recebe. De Deus vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Ore alto, Espírito, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Eu quero ver aqui à frente. Eu quero ouvir as línguas, ore alto. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Nós estamos interessados em Ti, Espírito Santo. Levanta a mão e diz: bendito Espírito Santo, eu te amo. Escute, nós teremos aqui mais 2 reuniões. Amanhã eu vi o fogo do Espírito sobre você. Você recebeu o Espírito. Você recebeu o Espírito Santo. Agora escute, na nossa reunião de avivamento amanhã, eu quero orar proibindo os demônios de fazerem qualquer coisa contra você. Muita gente cheia do Espírito Santo aqui. Então levanta as mãos, que eu quero cobrir você com o sangue de Jesus. As 2 mãos bem alto. Diga: Senhor, eu estarei aqui amanhã, custe o que custar. Estarei aqui nessa reunião de avivamento pessoal. Eu terei aceso o fogo do avivamento no meu interior. Pai, cubra com teu sangue, livra, protege, guarda. É o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Quando terminar, você passa lá para adquirir sua Bíblia. Corra que você ainda consegue. Pastor, pode cantar. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Pode voltar para o seu lugar.